Bom, estamos com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é uma automaquiagem. Como eu sei que vocês gostam muito de vídeos assim, eu trouxe pra vocês a maquiagem que eu mais gosto em mim, a maquiagem que eu mais uso na vida. Então, quem me acompanha lá no Instagram já sabe que essa maquiagem, que essa proposta é que eu uso sempre, em qualquer ocasião, qualquer evento que eu tenha, às vezes um pouquinho mais intensa, às vezes um pouquinho mais suave. Então eu fiz ela no vídeo explicando tudinho pra vocês, todo o passo a passo dela, como eu realmente gosto, como eu realmente mais uso ela. Então eu espero que vocês gostem dessa proposta e se vocês gostarem, não esquece, deixe seu gostei que vai me ajudar muito a divulgar o canal. E deixe como pergunta se vocês tiverem alguma dúvida e sugestões para os próximos vídeos. Vamos pro vídeo então? Vamos começar então, gurias. Eu vou começar limpando a minha pele. Eu vou usar água micelar da L'Oreal. Eu vou vir com um lencinho, limpando todo o meu rosto, tá? Qualquer resíduo de maquiagem que tenha ficado na pele, então eu vou remover, que ao mesmo tempo que ela limpa, ela tonifica a nossa pele. Então, pele limpinha. Agora eu vou vir com o primer, esse que eu vou usar é o da Ruby Rose. Vou aplicar ele então abaixo da linha dos olhos, aqui onde a gente tem os poros mais abertinhos, mais dilatados. Vou aplicar também no queixo, que é onde eu tenho bastante oleosidade, onde a minha pele transpira primeiro, onde começa a aparecer a oleosidade. E na testa também, por conta da oleosidade, então eu vou espalhar bem esse primer. E com a minha pele agora seladinha, eu já vou vir com a parte de cobertura da minha pele. Com a cobertura eu vou usar essa base da Milani. Essa cor ela é a Light Natural, com a da Tracta. Essa é a 04. Então eu venho dando batidinha sempre na minha pele, sempre venho depositando de um lado do rosto para o outro lado. Então eu dou batidinhas. Olha, pode ver que ela fica com bastante cobertura. Ela cobre todas as minhas sardas, todas as manchinhas que eu tenho, as acnes também. Venho um pouquinho com essa base aqui na orelha, porque a gente sempre tem o pigmento da orelha um pouquinho mais rosado. Vou descer um pouquinho pro pescoço, somente com o que eu tenho de resíduos no pincel. Pego mais produto e já venho pro outro lado. Mesma coisa, dou batidinhas, bem nessa região dos olhos, no nariz, ponto alto do lábio. Ó, bem no nariz, batidinhas, essa lateral aqui do nariz também. A gente tenta entrar bem dentro, no queixo também. Arrasto o resíduo de produto que eu tenho no pincel no pescoço. Pego um pouquinho mais, faço toda essa minha lateral aqui, pertinho da orelha também. E arrasto pro pescoço. Agora na minha testa eu tenho que vir bem rente aos cabelos, pra não ficar aquele aspecto de máscara, pra não ficar a marcação onde iniciou essa minha pele. Então, mesma coisa, dou batidinhas e venho e dou uma esfumadinha bem pertinho da raiz. O único lugar onde eu não deposito a base é na minha pálpebra, então a região onde eu não deposito é na pálpebra, tá? Vou reforçar um pouquinho mais aqui no queixo, que é onde a minha base ela sai primeiro. Então eu dou uma reforçadinha aqui no queixo e venho com uma esponjinha. A esponjinha que eu vou usar, essa aqui é a da Michele Palma, para remover qualquer marcação que tenha ficado do pincel, para remover excesso de produto. Então eu dou batidinhas em todo o meu rosto. Nessa região da testa também, principalmente pertinho aqui do cabelo, eu vou dando uma arrastadinha, como se eu estivesse levando pra cima, mas na verdade eu tô removendo a marcação pra não ficar um aspecto bem marcado. Então, com a minha pele toda esfumada, eu já vou vir com o corretivo. O corretivo que eu vou usar hoje, ele é esse aqui, o Nutrimact. Eu vou depositar ele nessa região aqui, abaixo dos olhos. Ele é um corretivo um pouquinho mais fininho, mas ele tem uma cobertura muito boa. Eu faço meu triângulo aqui abaixo dos olhos. No ponto alto do nariz, aqui também eu deposito. No ponto alto do lábio.
e do queixo. Esse aqui é bom que é só tu girar e ele já libera o produto. Ele é igual uma canetinha, então eu tô adorando ele. Tô achando ele bem prático. E ele tem vários tons também. Ó, vou fazer na testa também, centralizando, puxando, como se eu estivesse trazendo em direção ao meu nariz. Agora eu volto com a minha esponjinha, essa da Michelle, e vou dar também batidinhas para remover a marcação, para remover excesso do produto que tenha ficado. Então, essas batidinhas. Ponto alto do nariz também, as minhas batidinhas são desce e sobe. Ponto alto do lábio, queixo e na testa. Essa região da testa eu vou dando batidinhas e vou arrastando para cima, fazendo com que suma essas marcações arrastando para cima. Então, como vocês podem ver, ele é um corretivo bem fininho, ele some bem, ele não fica muito aquele aspecto marcado da região onde ficou mais clarinha um pouco. O pó que eu vou usar, então, é esse aqui, ele é o Benai, o Banana. Vou depositar ele com um pincelzinho assim, mais fofinho. E nessa região abaixo dos olhos, onde eu depositei o meu corretivo, eu vou vir antes e vou remover a marcação, porque tem essa marquinha aqui abaixo do olho, então sempre que eu selar com o pó e não tirar essa marquinha, depois eu não consigo remover. Então eu olho bem pra cima e deposito o meu pó ali. Vou depositar esse pó também em todo esse triângulo aqui abaixo dos olhos. Pode ser bastante quantidade, porque o pó, na verdade, a quantia que eu deposito, só o que realmente é a quantidade necessária para selar a minha pele, que é o que vai ficar sobre a pele. Então, o excesso ele vai sair, a gente vai varrer, então não tem problema. Pode vir com bastante quantidade desse pó, depositar pra gente selar bem a nossa pele. Vou depositar bem no centro da testa também. Vou espalhar. E vou varrer agora com esse pincel mais fofinho todo o excesso de pó que ficou sobre a minha pele. Vou dando varridinhas. Depois de selado, então, toda essa região onde eu tinha depositado a minha base, meu corretivo mais clarinho, eu vou vir agora com o meu contorno. Depositar bem nessa região aqui, trazendo em direção ao lábio, em média 2 dedos. Não preciso intensificar tanto essa marcação, sempre com movimentos de vai e vem e circulares. Do outro lado a mesma coisa, movimentos de vai e vem e circulares, trazendo em direção ao lábio. Venho com um pouquinho desse pincel, bem pouquinho produto no queixo e no maxilar. Pego um pouquinho de produto e venho na testa, bem nessas entradinhas que a gente tem aqui. E faço também um leve sombreado. Uma região onde eu marco bastante é o nariz, que eu gosto dele bem marcadinho, que dá um aspecto mais fininho. Então eu venho com o mesmo pincel, coloco ele bem na lateralzinha, onde ele pega bem esse ponto alto. E ao mesmo tempo que ele pega esse ponto alto, eu deixo um dedo. Então, venho e faço movimentos de desce e sobe. Na pontinha, eu faço como se estivesse fazendo um Vzinho, trazendo ele pra dentro. Do outro lado, a mesma coisa. Faço meu Vzinho. E na pontinha também dou uma sombreadinha nele. Podem ver que ele fica bem marcadinho, dá um aspecto um pouquinho mais fininho. E agora, pra mim deixar minha pele um pouquinho mais coradinha, mais rosada, eu vou pegar esse tom aqui da paletinha da Huda e vou pegar só um pouquinho dela e vou dar uma varridinha aqui na maçã do rosto. Podem ver que ele ficou bem mais rosadinho, não ficou aquele aspecto só bronzer, porque eu quero dar uma corzinha pra esse rosto, então faço uma marcação bem suave. Porque agora eu vim com o meu iluminador, então o iluminador ele vai quebrar esse impacto do rosa, mas ele vai deixar um rosto um pouquinho mais coradinho. O iluminador que eu vou usar é esse aqui da paletinha da Anastasia. Vou usar essa cor bem bronzer. Esse bronzer eu vou depositar aqui nessa região, bem em cima do meu contorno, e vou arrastar ele um pouquinho para as têmporas. Do outro lado a mesma coisa, venho com o meu bronzer e arrasto um pouquinho. Vou utilizar o mesmo bronzer aqui no ponto alto do lábio, no meu queixo
e bem na ponteirinha do meu nariz. Então, eu dou uma arrastadinha e subo bem suave. Na ponteirinha e subo bem suave. Agora eu vou pegar esse tom aqui mais clarinho, que é esse tom bem clarinho aqui, e vou vir nessa região onde eu coloquei o meu rosinha. Olhem, podem ver que ele já quebrou o impacto do meu rosinha e já iluminou bastante a minha pele. Então, realmente, ele é só para dar uma corzinha. Venha com o resíduo do produto no ponto alto do lábio e nariz. Então, ficou uma pele bem iluminada, uma pele bem marcada. Voltei, então, com esse ladinho aqui pronto. Vou reproduzir agora o outro lado pra vocês, bem certinho, como eu fiz esse passo a passo, tá? E deixei também a sobrancelha pra mim desenhar junto com vocês. Eu vou começar colocando um corretivo na minha pálpebra. Esse aqui é um da Natura. Eu vou vir, vou depositar ele, que ele é um pouquinho mais grossinho, mais consistente. Então, ele cobre bem a minha pálpebra pra preparar para as minhas cores. E agora eu venho com a esponjinha e dou batidinhas. E vou levando essas batidinhas até em cima, bem rente à minha sobrancelha, ó. Cheguei no finalzinho aqui, dou batidinhas mais minuciosas para não ultrapassar para minha pele. E aqui nesse início também, ó, dou batidinhas. E cuido todo o restante da minha pele. Então, com a minha pálpebra preparada agora, eu vou começar. Eu vou usar esse pincel aqui, ele é um pincelzinho da Vult, se não me engano, o número dele é número 15, ele já apagou. E vou usar a minha paletinha da Huda. Então, eu vou iniciar usando esse tom aqui mais rosadinho, ó. Vou depositar ele em toda a minha pálpebra, ó, fazendo movimentos circulares, movimentos de vai e vem. E vou subindo, levando esse tom mais pra cima na minha pálpebra, ó. Eu venho aqui do início, levo lá pro meu ponto alto e começo a descer, começo a trazer ele pro final pra me dar esse efeito arredondado pro meu esfumado. Então, ó. Com esse mesmo pincel, eu vou vir com essa outra corzinha aqui da paletinha, mais terra. E vou depositar acima desse primeiro tom que eu usei. Então, ó, dou batidinhas e movimentos circulares. Então, pode ver que ele já tá mais intenso um pouquinho a minha cor. Agora, eu vou vir com esse pincelzinho aqui mais cheinho, ó. E vou usar esse meu marronzinho aqui. Vou depositar praticamente no mesmo lugar também. Vou fazer uma preparação pra mim vir já com a minha sombra cintilante. Então, ó, depositei movimentos circulares e vai e vem para remover a marcação desse meu tom que é um pouquinho mais escuro. Pego um pouquinho mais do produto. E agora eu vou voltar com o pincel que eu tava usando antes, dos outros tons, e vou esfumar com ele, vou fazer um esfumado mais bagunçadinho para mim remover a marcação, até mesmo aqui essa marcação que ficou entre o esfumado e a minha pele. Então, eu faço um esfumadão bem grande, removo a marcação e desse meu último tom de marrom também. Eu faço um movimento circular e vai e vem aqui em cima desse tom. Depois de bem esfumadinho, então, eu vou vir com a minha esponjinha que eu usei para tirar as marcações da minha pálpebra e vou dar batidinhas com ela sem produto mesmo, porque ela já tá com excesso de corretivo. Eu dou batidinhas como se eu estivesse delimitando esse meu centro da minha pálpebra, ó. Dou umas batidinhas para cima, na lateral, bem o globo do meu olho. Dei as batidinhas, vou voltar com o meu pincel, esse que eu tava usando para esfumar. Vou dar mais uma esfumadinha nas bordinhas. E já vou preparar, então, essa minha pele para trazer minha sombra cintilante. Eu vou usar um pincelzinho assim de depositar agora. Vou vir com a minha paletinha da Morphe. Essa aqui é a 35E. Vou usar um tom que ela tem, um rosinha bem cintilante. Esse rosinha aqui, ó. E nele eu vou dar uma esborrifadinha com o Fix Plus. Então, eu vou esborrifar o Fix e vou pegar a quantidade da minha sombra.
vou depositar. Agora eu começo a depositar bem no globo do meu olho. Pego um pouquinho mais de produto e vou subindo um pouquinho mais, vou fazendo esses movimentos circulares para não ficar a marcação aonde iniciou essa sombra cintilante, aonde terminou a minha sombra mate. Então, ó, dou umas puxadinhas e ao mesmo tempo eu já posso fazer um movimento circular e vai e vem também com esse pincelzinho. E agora, para dar esse efeito um pouquinho mais douradinho, mais brilhoso, eu vou vir com a minha paletinha da Huda e vou pegar um pouquinho dessa corzinha aqui, essa primeira cor, que ele é um tom rosinha. Ele é bem um rosé gold, é uma cor muito, muito, muito linda. Venho e pego um pouquinho da sombra então e vou depositar em cima dessa cor que eu usei agora. Ó, deposito e dou batidinhas. Com essa aqui eu apenas dou batidinhas, vou delimitando ela até onde eu quero que fique essa sombra mais cintilante. Então, volto pro meu pincel agora, que eu usei para esfumar, só para esfumar minhas bordinhas novamente. Vim com um pincelzinho assim bem fofinho, a minha paletinha de iluminador. Vou pegar esse tom aqui bem clarinho, esse rosinha aqui, bem pouquinho dessa cor. E vou depositar aqui nessa região, bem acima, ó. Bem pertinho das minhas sobrancelhas, realmente só para dar uma iluminada no meu olho, para dar um destaque nesse olho. Então, a gente vai vir com um pincelzinho assim, lápis. Eu vou usar ele com aquela cor do rosinha que a gente depositou na pálpebra da paletinha da Huda. Esse rosinha aqui, ó. Vou vir com um pouquinho dele e vou vir delimitando essa região aqui abaixo dos olhos, ó. Fazendo bem a minha marcação. Só com esse tom rosadinho e já esfumando. Dei uma esfumadinha, agora eu vou vir com esse tom aqui de marrom, esse marronzinho aqui mais escurinho, mais fechadinho, e vou trazer ele do finalzinho até o meio do olho. E também vou fazer movimento circular e movimento de vai e vem, para esfumar bem esse cantinho mais escurinho, então, do meu olho. Depois de esfumado, eu já vou vir com o meu lápis, eu vou usar esse NYX, que é um lápis branco. Vou depositar ele, então, na minha linha d'água. E agora, antes de eu aplicar o meu cílios postiço, eu vou vir e vou aplicar o meu rímel. E não dá um aspecto muito carregado para os meus cílios, eu vou vir e vou passar o rímel antes. É só realmente para preparar para os meus cílios postiços. Os cílios que eu vou usar é esse modelinho aqui. Ele é um modelinho mais cheinho, tá? Ele é bem fofinho as cerdas e ao mesmo tempo ele deixa um olhar mais natural. Então, é essa que eu vou usar. Então, eu venho com uma pinça segurando ele, já depositei a colinha. Eu venho com ele nessa posição aqui, como se eu tivesse com ele lá em cima, e vou achar o centro do meu olho e vou largar. Por quê? Se eu achei o centro, o início e o final vai ser mais facinho para mim colar. Então, achei o centro do meu olho, pinço aqui no início e pressiono ele um pouquinho. No finalzinho a mesma coisa, eu vou pinçar o finalzinho e vou pressionar ele um pouquinho. E os nossos cílios estão coladinhos, agora eu vou fazer só esse movimento como se eu estivesse anexando o meu cílio natural no meu postinho. E agora, então, a gente vai desenhar nossas sobrancelhas. Para fazer a sobrancelha, eu vou usar esse pincelzinho aqui. Ele é o da Michelle Palma. O número dele é o M240. E vou usar uma pastinha de sobrancelha. A que eu vou usar é essa daqui da Inglot. Ela é a 17. Eu começo com a base dela, com essa parte inferior. Faço todo o recorte dela. Vou dando batidinhas bem suaves e arrasto para o final das minhas sobrancelhas. Na parte superior das minhas sobrancelhas, eu não venho com ela desde o início. Eu inicio um pouquinho mais para trás aqui, ó. E começo a delimitar ela, começo a fazer o desenho dela. Chego aqui no ponto alto,
Eu começo a trazer ela arredondadinha, começo a descer com ela. Pego somente o que eu tenho de resíduo no pincel e dou uma esfumadinha nesse finalzinho. Então, ó. Nesse iniciozinho aqui, eu venho só com o que eu tenho de resíduo no meu pincel, vou dando carimbadinhas, ó, como se eu estivesse esfumando pra cima. Dou várias carimbadinhas, intensifica um pouquinho mais. E tá pronta a nossas sobrancelhas então. Pra finalizar nossa maquiagem, eu vim com esse batom. Esse aqui é o da MAC. Vou aplicar ele. Eu sempre inicio com o batom no ponto alto do lábio. Faço todo o recorte do ponto alto, desço as laterais e preencho a parte de baixo. Então, esse é o resultado da nossa maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado da proposta, uma maquiagem que eu gosto muito mesmo. Uso ela basicamente sempre. Então, espero que vocês gostem dela, da proposta que eu trouxe, e ela tá super facinha de fazer. E se vocês gostarem, não se esqueçam, deixe seu gostei e te inscreve no canal para os nossos próximos vídeos.